Essas são as chaves para você lucrar no Airbnb. Você quer começar no Airbnb, mas tem medo de errar, não lucrar ou às vezes até não sabe como criar um anúncio. A verdade é que 90% das pessoas que começam no Airbnb também não fazem ideia de como fazer tudo isso e acabam errando em coisas básicas. E hoje eu vou te mostrar as 4 chaves essenciais para você lucrar no Airbnb, principalmente se você está começando agora. Chave 1. Escolha certa do imóvel. E a primeira chave é: nem todo imóvel dá dinheiro no Airbnb. Esse é o erro número 1 de quem começa. E aqui vem alguns pontos chaves para você pensar na hora de comprar ou na hora de adquirir um imóvel para Airbnb. Localização vale mais do que tamanho. Você precisa de um bairro bom que tenha facilidade de acesso. Um imóvel bonito em lugar ruim geralmente não funciona. Então, antes de pensar em mobília ou preço, você precisa pensar se esse imóvel realmente tem potencial no Airbnb. Para que ele realmente tenha, você precisa adquirir um imóvel num bairro adequado, você precisa de um imóvel, de preferência tenha lazer completo, seja ele um condomínio ou seja ele uma casa, de preferência próximo a locais importantes como hospitais, universidades, centro da cidade, e se você estiver no litoral, claro, próximo à praia. Chave 2. Apresentação vende. A segunda chave que a gente tem que entender é que Airbnb não é aluguel. Airbnb é uma vitrine. Explicando tudo isso, a gente vai tocar em pontos que a gente fala todos os vídeos aqui. O primeiro deles é: fotos profissionais vendem. O hóspede vai olhar o seu anúncio, a primeira coisa que ele olha é se as fotos são boas. Se as fotos são boas, a chance dele alugar é muito grande. Se as fotos são ruins, a chance dele pular para um outro anúncio é muito grande também. Por quê? Ele tem dezenas de opções geralmente para ele escolher e ele vai pulando ali os anúncios até ele chegar numa opção que atenda as necessidades dele o quanto antes. Uma foto ali chama a atenção dele, então isso tudo pode ser rapidamente substituível ali, ele pode trocar o seu anúncio por outro em questão de segundos. Uma boa iluminação, organização e decoração simples sempre funcionam no Airbnb, pelo simples fato que os hóspedes compram com os olhos em grande parte das vezes. E aquela máxima como em qualquer anúncio: se o seu anúncio não convence o hóspede em 3 segundos, a possibilidade que ele pule para um próximo anúncio é muito grande. E lembre-se, claro, o hóspede está numa plataforma com centenas de imóveis e ele tem uma verba para gastar ali. Na mesma verba que está o seu imóvel, na mesma faixa de preço que está o seu imóvel, ele pode escolher inúmeros outros. Então, quem não se destaca fica para trás. Chave 3, preço inteligente, não preço fixo. Essa terceira chave é uma das mais ignoradas, chamada preço dinâmico. Quando a gente está em negociação com algum proprietário que quer entrar na Superhost Brasil, que quer trazer o imóvel para a nossa gestão, uma pergunta que a gente sempre ouve é: mas qual é o valor da diária que a gente vai cobrar? E como a gente tem grande parte dos imóveis no litoral de São Paulo, a resposta é mais ou menos assim: nós temos 365 diárias ao longo do ano, que é uma verdade. A gente não tem diárias iguais. A gente depende de inúmeros fatores para definir essas diárias. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. A gente pode buscar essas informações nesse outro vídeo, mas que a gente deve saber que não existe preço fixo. Mesmo fora do litoral, mesmo em regiões que não são turísticas, a gente tem uma gama enorme de valores que a gente pode cobrar e que a gente deve cobrar. Mas basicamente a gente tem feriados, a gente tem fim de semana, a gente tem dia de semana, a gente tem férias, a gente tem alguma coisa ali, seja no interior de alta e baixa temporada, também tem um ajustezinho ali, e a gente também pode ter eventos, enfim. N fatores podem influenciar, até mesmo o sol e a chuva influenciam no valor da diária. Acredite você ou não. E quando você coloca o preço errado para uma data certa, você está perdendo dinheiro. E o seu imóvel está ficando vazio. Exemplificando tudo isso, nós da Superhost temos imóveis que numa baixa temporada eles alugam por R$100 a diária, e esse mesmo imóvel num Réveillon, por exemplo, aluga por R$1.200, por R$1.500. Então, assim, a distância é de 15 vezes o menor preço para o maior preço, para você entender quanto tem que ser variável esse preço. Que você não pode ir lá na plataforma e colocar um preço lá: eu quero 300. E aí você ficar baseado naqueles R$300 e você vai ficar vazio grande parte do tempo, vai alugar talvez só em feriados e final do ano. Então, você não pode fazer isso. É um erro de principiante. E você não é mais principiante porque você está aqui. Chave 4, experiência gera dinheiro. A quarta chave é pensar como hóspede e não como dono de imóvel. Entendeu? O hóspede precisa de comunicação rápida, check-in facilitado, limpeza impecável e detalhes básicos bem feitos. Um hóspede satisfeito deixa boas avaliações, e boas avaliações nos trazem mais hóspedes, que nos trazem mais resultado financeiro. E se você praticar essas 4 chaves para o sucesso no Airbnb, você estará à frente de 90% de todo mundo que tem um imóvel lá. E se você quer saber mais como lucrar no Airbnb, entre em contato com a gente. Tudo que você precisa está aqui na descrição.